Deus é o dono do lugar. Você estava achando que eu tô de diferente, mas eu sou a mesma pessoa, é o Pesadão. Na Baixada Fluminense, tô aqui com a nossa onça, nossa Gabi Moura. Maravilha, Pedro, desculpa aí, tá? Tamo junto. E com a Nanda Moura. Nanda Moura. Nanda Rodrigues. Cara, olha aí, ó. Já tá hipnotizado. Já começou bem. Rafael que vai dizer pra gente o que tá acontecendo com ele hoje. Ele vai trazer o diagnóstico. Mas quem sabe faz ao vivo, isso acontece mesmo. Tô aqui com o comendador Rafael, que vai falar um pouquinho sobre hipnose, todo como é o fundamento, a gente vai entender um pouco mais. E aqui na Baixada Fluminense é o primeiro profissional dessa área, então vai ser interessante pra caramba, fica até o final, já dá aquele like para você não esquecer e já comenta se tiver alguma dúvida. Rafael, obrigado aí, cara, pela vinda aí. Irmão. Pô, tua agenda é complicada, mas consegui me encaixar, graças a Deus, e pô, estou feliz aí da tua participação e pode se apresentar, fica à vontade. Excelente tarde, pessoal. Gratidão, antes de mais nada, a vocês aqui por estarem me recebendo, tá? É um prazer enorme. Eu sou o comendador Rafael, trabalho com hipnose clínica e ajudo pessoas a se libertarem da ansiedade, depressão, burnout ou qualquer ciclo repetitivo, crenças limitantes que te impedem de viver uma vida extraordinária. Maravilha, maravilha. A gente falou de crença limitante hoje, falamos sobre a questão de estilo de vida, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão. Vou deixar a primeira para Nanda, não. Para Gabi. Eu fiz aquela hipnose para ele esquecer o nome de todo mundo, entendeu? Troca nome agora. Pode voltar ao normal. Vamos voltar. Então, a primeira pergunta vai ficar com a Gabi Rodrigues. Olha, gente. Rafael, dá o comando. Então, é algo assim, como o Montanha disse, é uma profissão, né, que a gente ainda não tinha, né, não tinha passado aqui pelo podcast, mas é algo que a gente vê como primordial. Sim. Né? Assim como eu falo muito, né, da minha profissão, tem pessoas que acham, não preciso disso, só que você já abordou um pouco aqui do que é, mas assim, dentro do âmbito assim que você atua, você falou algumas questões aqui, mas sobre o que mesmo, num todo, você consegue abranger, né, por exemplo, dando como exemplo mesmo, a gente estava conversando antes aqui, de uma pessoa, tira a pessoa disso, leva para onde? Causas, né, que acontecem. Tinha alguns exemplos até de pacientes, se você puder Sim, claro. falar, né, para a gente poder entender um pouco a prática de como isso funciona e como isso impacta na nossa vida, né? Pessoas que hoje você vê muito pessoas travadas em várias áreas, né? Eu acho que você vê muito isso. E para a gente poder entender como de fato isso é importante, sim, e todos nós precisamos passar por um profissional como você. Sim, com certeza. Eu já até fiz uma live com consultoras de moda porque eu gosto muito de trazer pessoas de outras áreas para desmistificar o que de fato a hipnose é, para poder mostrar em paralelo como que cada profissão pode se ajudar, né? Por exemplo, a gente tem muita tendência, o ser humano ele tem a tendência em sempre se preocupar muito com a aparência e esquecer da parte interior. E é exatamente aí que entra o meu trabalho, no trazendo um equilíbrio. Porque eu costumo dizer que a nossa vida é um tríade, é um triângulo. E o triângulo, independente da ponta, da base que você coloque ele, tem total equilíbrio, né? Então, o que é o equilíbrio? Mente, corpo e espírito. A partir do momento que você equilibra, né? A gente viu nossa colega aqui anteriormente falando de colocar sempre Deus na nossa frente. Eu faço muito isso. Eu coloco Deus na frente de tudo. Na frente da minha profissão, na frente da minha família, na frente de qualquer coisa que eu vá fazer. E eu trabalho a minha mente, eu equilibro a minha mente, eu faço processos de auto-hipnose, que é um autoconhecimento, são processos rápidos. E o que a hipnose faz? Ela quebra esses ciclos. Ela ajuda você a trazer uma nova percepção de um problema que você viveu. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um ciclo de compulsão, seja ela qual for, alimentar por drogas, por cigarro, por sexo, por procrastinação, qualquer coisa. Do que a tua mente está fazendo você fugir? Entende? E a gente entende qual é a causa inicial. A gente vai lá na mente subconsciente num processo totalmente eficaz, comprovado cientificamente, onde os órgãos de medicina, odontologia
psicoterapia, psicologia, todos esses órgãos, eles reconhecem a hipnose como um processo 100% eficaz e comprovadamente, cientificamente comprovado, né? Então, a partir do momento que você vai na causa inicial, na mente subconsciente, que é a mente que comanda tudo, é a mente que tem o maior percentual, é a mente onde estão as emoções. A gente muda a percepção que você tem de algo. A gente muda a percepção que você tem de um problema que você vem repetindo um padrão por toda a tua vida. Quer ver um exemplo? Você lembra o que você fez no dia 22 de abril desse ano? Não lembra. Agora, você lembra, por exemplo, você é mãe? Sim. Você lembra do dia do nascimento do teu filho? Sim. Você chegou a viver o 11 de setembro? Não chegou a viver? Não. Mas você chegou a viver o 7-1 do Brasil? Você lembra com quem que você tava? De repente, como é que foi alguma parte do dia ali no jogo? Alguma coisa? O dia do nascimento do teu filho? Você lembra de detalhes? Teve impacto emocional, seja positivo ou negativo, ele é fixado em qual mente? Na mente emocional, que é a mente subconsciente, que é onde eu atuo. É onde a hipnose atua. Não teve impacto emocional, você não lembra. Dia 22 de abril não teve impacto emocional. Eu atendo em Brasília também. E aí eu tive uma paciente de Brasília que eu falei assim, o que você fez dia 22 de abril? Dia 22 de abril é o dia que a minha família todo ano vem. Vem meu primo dos Estados Unidos, vem meu primo de Goiás, vem meu primo da Bahia, vem meu primo do Espírito Santo. Todo mundo se reúne aqui em Brasília e a gente se vê. Eu escolhi uma data aleatória, o que você fez dia 16 de outubro? Aí ela foi o dia do meu divórcio. E aí eu só fui em data que tem impacto emocional pra ela, né? E aí, o que acontece? Eu já gerei explicação pra ela ali, tá vendo? Teve impacto emocional. Eu falei, tá, mas o que você fez no dia 23 de abril? Um dia depois, ela, não lembro. Por quê? Porque não teve impacto emocional. Você percebe? Isso aí é uma regressão em vigília. A gente começa a voltar, caramba, eu lembro. Eu te falei do 11 de setembro, eu tenho 34 anos. Eu lembro, deu nitidamente, chegando do colégio, eu morava numa rua, o meu cachorro veio correndo, pulando sujo, e a minha mãe em pé, olhando numa televisão de 20 polegadas da Philips, uma parede salmão, que eu detestava aquela cor da minha casa, chorando. E quando eu entrei na sala, o segundo avião bateu na segunda torre. Então eu lembro nitidamente. Por quê? Porque teve impacto emocional pra mim. Eu cheguei, eu vi minha mãe chorando. Minha mãe é sorridente, feliz. Eu vi minha mãe com lágrima descendo. Aquilo me impactou. E aí logo depois eu vejo o que tá acontecendo. Eu tava na escola, 6ª série. Então eu lembro de detalhes. Por quê? Forte impacto emocional. Sim. Lembro do nascimento da minha filha, do dia inteiro. Tudo. Teve impacto emocional, mente subconsciente, que é a mente que corresponde a 95% da tua mente. Nossa. E aí é aquilo. Eu sou consciente o tempo todo? Não sou. Tem como você não repetir um padrão, sendo que a tua mente consciente só corresponde a 5 soldados? Não tem como você não repetir um padrão. E aí quando você entende, você vai na causa inicial, você ressignifica, você ressensibiliza aquela emoção, muda o padrão e acabou. A tua história começa a mudar. Ressignificar. Isso é um poder extraordinário. Extraordinário. Você causa uma bomba, Sim. porque você muda tudo. As pecinhas estão tudo ali. Sabe aquela frase que acho que você deve ouvir muito? Pra que mexer no que tá quieto? Sim, ouço demais. Deixa aqui. Não vai sair, porque principalmente família. O que não te desafia, o desafio que você não enfrenta se torna o teu próximo limite. Basicamente aquela frase que tá ali. É real. E Você não te tem transforma, que, e né? não Tem te transforma. Tem que real. encarar. É real. Gente, olha, é assim, é surreal isso. Você estava falando um pouco aqui antes sobre a questão da regressão. Sim. Eu vivi uma experiência assim, e até há pouco tempo eu tava assim, cara, o que foi aquilo? Uma menina chegou até mim, e eu não morava aqui, eu morava em São Paulo, então eu era de uma outra igreja. E lá, assim, eu já tinha uma prática, né, tipo assim, aqui da igreja que eu era, e quando eu cheguei lá, é como se, tipo assim, você saiu do fogo e você foi pro iceberg. Sim. Era completamente diferente doutrina, tudo, e eu fui me moldando ali. E é como se, e a gente foi assim, pra você ter uma noção, a gente foi categorizado, né? Eu, meu esposo e minha irmã, como os caça-demônio. Você tem uma noção. Porque, tipo assim, é como se a gente espiritualizasse tudo. Pra quem não vive aquele ambiente, Não né? compreende. Não compreende. E não cabia a nós ficar batendo de frente, porque não é sobre nós. Sim. Só que tinha, então, automaticamente tinha pessoas ali que precisavam ser tratadas em certas áreas e não eram, porque as pessoas não tinham essa visão, os líderes não tinham essa visão. E as meninas começaram a ver o nosso comportamento diferente, que a gente fluía de uma forma diferente, e foram nos procurar. E quando ela chegou lá, ela foi até na minha casa, eu lembro que a minha irmã, ela tem muito mais sensibilidade
a gente já tem visão aberta, tudo isso. E aí, quando a menina chegou, começou a vir na mente da minha irmã, depois que a gente veio descobrir que era uma regressão. Toda a infância da menina, ela pequenininha, começou a vir em visão. Abriu-se uma janela, ela começou a ver. A menina estava tendo algum comportamento, já era, tipo, uma jovem. E ela começou. E aí ela começou a conversar com a menina, tipo assim, só que não foi nada programado. A gente estava conversando e começou a acontecer. E aí depois a gente veio saber que isso era uma regressão, né? Exatamente, só que assim, o âmbito e o ambiente foi um ambiente mais espiritual. Sim, já Entendeu? foi. Já foi um lado mais espiritual. Tanto que teve uma ligação completa entre a sua irmã e a menina. Você percebe? Agora, por exemplo, o âmbito terapêutico, eu sou um guia. Nada mais do que isso. Então, vamos supor, eu trato você pra, de repente, te ajudar na sua procrastinação. E aí a gente vai na causa inicial do teu problema. Eu, na realidade, o que eu sou? Um guia. É como se a gente fosse subir uma trilha. Se a gente fosse sozinho, vai eu, você, seu esposo, minha esposa, a gente vai subir uma trilha. E aí a gente demora, sei lá, 6 horas sozinho para poder chegar no topo da trilha. Só que se a gente levasse um guia, seria muito mais rápido. Eu sou esse guia, eu te ajudo, eu consigo identificar com técnicas terapêuticas se você de fato tá na causa inicial, que a gente chama de SCI, que é o evento causador inicial, ou se você tá no SS, evento causador subsequente. E aí eu percebo, já aconteceram casos de eu tá vendo que uma pessoa volta num ponto, 1 ano de idade, e eu percebo, ali não é o SCI. Eu sinto e eu percebo com as técnicas que eu utilizo, e aí eu pergunto pro subconsciente, o subconsciente ele é literal. Ele não vai raciocinar igual a mente consciente. E aí eu pergunto, subconsciente da fulana de tal, é a primeira vez que você sente isso? Sim ou não? Primeira resposta que vem. E aí qual é a primeira resposta? Regredindo a primeira vez e a gente regride. Essa paciente ela regrediu na barriga da mãe, onde o pai não queria a gravidez. E ela, uma jornalista super bem sucedida, acabou perdendo o emprego, acabou entrando em depressão, com dores crônicas, não entendia por que isso tinha acontecido com ela, uma mulher extremamente inteligente, uma energia puríssima, uma mulher incrível, teve uma melhora absurda com 3 sessões, e ela voltou e ela viu nitidamente, ela sentiu a emoção do pai não aceitando a gravidez. Olha que incrível. Ela até hoje, com 40 e tantos anos, ela vivia dependendo do pai financeiramente. Já que você não me aceitou, você vai ter que me bancar. Gente, isso é muito real, né? Porque eu passei por isso. Eu fiz uma terapia há pouco tempo que eu fui até a barriga. E eu vi exatamente essa cena. E eu achava que era maluquice. Não é, gente. É real. É real. É real. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Rafael. Eu acredito que muitas pessoas chegam, querem até se tratar, mas tem medo da hipnose, porque tem Sim. aquela lenda, né? Vamos colocar aquela crença, aquele disse-me disse que, poxa, se ele me hipnotizar, vai que eu não volto, né? Deve ter chegado para você Já, essa claro. dúvida. Sim. E como você explica isso pra gente? Como lidar com isso? Para quem tem medo, para quem... Porque, na verdade, a gente precisa de terapia. A gente Sim, precisa Vai claro. pegar o controle, né? Eu preciso de terapia? Todos nós Todos nós precisamos. Gente, precisamos. Sim, E tem muita gente que tem esse medo. sim. E a hipnose, pelo que eu entendo pouco, é uma das que mais são eficazes. Mas é eficaz, porque é muito Só rápido. complementando o que ela falou, por que ainda existe mito ainda? Vou te explicar. O que acontece? As pessoas elas têm um medo de repente, perderem o controle. Que eu domine a mente delas e descubra os segredos mais profundos. Ou que, de repente, elas não voltem. Mas para pensar. Se eu hipnotizar qualquer um de vocês aqui, vocês vão continuar no mesmo lugar. Tudo que eu fizer vai ser por autorização de vocês. Eu pergunto antes, existe uma permissão, existe um contrato que a gente chama de contrato hipnótico. Ninguém vai para lugar nenhum. Quer ver um exemplo de quando você é hipnotizado e você nem percebe? Na realidade, praticamente 100% da população pode passar por um processo de hipnose. Você está assistindo um filme e você se emociona, ou você sente raiva, ou você sente medo. Você não sabe que aquilo ali é falso? Que aquilo ali é fictício? Mas por que você sente aquela emoção? Você percebe? Porque você está focado e concentrado em algo. Quer ver outro exemplo? Você está dirigindo. E aí, você tinha que ir para casa da sua mãe. Mas quando você percebe, você tá indo pro teu trabalho, mas é domingo. Só que você vai o quê? No automático. Sim. Você tá tão focado e concentrado, tem o túnel Marcelo Alencar, né? Quando eu trabalhava no centro do Rio, pra quem não sabe, eu fui gerente de um grande banco por 10 anos, então eu trabalhei no centro do Rio por 10 anos. O Marcelo Alencar é um dos maiores túneis que tem no Rio. Eu tava muito cansado, eram 4h30 da manhã, mais ou menos,
e eu atravessei todo o túnel sem nem perceber. Eu fui abrir os olhos do outro lado. Eu fiz tudo no automático. Entende? Então eu tava focado e concentrado em quê? Ir de uma ponta a outra do túnel. Não, essa questão de dirigir, às vezes você faz um determinado percurso sem saber. Sem saber. Você passou pelos lugares nessa questão do automático. Sem saber conscientemente. Entendeu? É. Exatamente. Quando viu, você já chegou Porque, no local. que olha só, qual é a função da sua mente? Fazer com que você sobreviva. A tua mente, ela não quer que você tenha uma vida extraordinária. Ela não quer. Ela quer que você sobreviva. Você tá vivendo. Poxa, mas eu sou viciado em cigarro. Mas você tá sobrevivendo? Você tá respirando? Qual é a função da mente consciente? Racionalizar, julgar, analisar se aquilo ali faz ou não sentido pra mim. Qual é a função da mente subconsciente? Fazer você sobreviver, armazenar as suas emoções na memória de longo prazo. É como se fosse uma memória RAM de um computador e como se fosse um HD de um computador. O HD é a memória subconsciente. E qual é a função da mente inconsciente? Teu coração, nosso coração tá batendo e a gente não tá falando bate coração. A gente tá enxergando, a gente tá respirando, o nosso sistema imunológico tá funcionando, o nosso sistema digestivo tá trabalhando. E a gente não tá falando, agora é a hora de você funcionar, sistema digestivo. A gente não faz isso. Então essa é a função da mente inconsciente. E aí elas são subdivididas de acordo com a hipnose, né? E a gente trabalha nisso aí, a gente entende o que está acontecendo naquele padrão da mente emocional, que é a mente subconsciente, que é a mente que corresponde a 95% do teu cérebro. Entendeu? Eu tinha conversado sobre aquele filme Corra, né? Corra, sim. Que você falou até. Tem o Hipnótico também. Esse filme, você falou que tem coisas que são ficção mesmo. Sim, não existem. total, não existe. Mas só que teve algumas coisas que foi falado lá, que, por exemplo, ela batia ela colocava, ele batia na xícara e ele fazia um determinado padrão, desmaiava, por exemplo. Sim. Ele comentou sobre a questão do cigarro. Ele fumava muito, ele fez lá alguma coisa lá que toda vez que ele pensava em cigarro, dava vontade dele de vomitar. Né? O que é ficção no que se entrega na hipnose, no modo geral, até na internet, e o que é realidade? Vamos lá. O que acontece? Controle mental, tá? Controle mental. Não existe. Nem o hipnoterapeuta mais experiente ou hipnotista mais experiente do mundo, tá? Ele vai conseguir controlar a mente da pessoa mais fraca. Não, não. Não existe controle mental. Não com a hipnose, tá? Primeira coisa, não existe controle mental. Segunda coisa, eu não tenho como obrigar, seja você ou qualquer outro paciente, a fazer algo que você não queira. Agora, o que é real? Eu consigo instalar uma sugestão em você. Como, por exemplo, eu instalei em um paciente meu viciado em maconha. Eu perguntei, qual é a coisa que você mais tem nojo? Aí ele, lixo. Eu tenho muito nojo de lixo. Então, perfeito. E aí ele, num processo de transe, focado e concentrado, onde eu utilizo técnicas do melhor protocolo do mundo, que eu sou formado por inúmeras formações, mas eu sou formado pela maior escola de hipnose do mundo, que é a Omni, onde Thiago Nigro, Joel J, Pyong Lee se formaram, né? Tem sede na Suíça hoje, é um dos protocolos mais seguros, o primeiro com ISO 9001. Eu cheguei para ele num processo de transe que eu utilizo e falei, agora toda vez que você sentir o cheiro da maconha, toda vez que você for colocar um cigarro de maconha na sua boca, você vai sentir o cheiro daquele lixo com barata, com verme, e você vai tentar e você não vai conseguir. Coloquei uma sugestão positiva pra ele. Porque ele não quer largar o vício. Ele disse pra mim, ele veio me procurando querendo largar o vício da maconha. Ele não quer largar esse vício? Ponto. Faz sentido pra ele, não faz? Outro ponto. Ele aceitou a sugestão. Outro ponto. É por isso. Agora é aquilo também. Existe muita parte química também. O que aquilo já fez no corpo dele, né? Porque até um determinado ponto vai auxiliar, mas também tem que haver um esforço por parte dele, dependendo do caso, para alguns pacientes que estão com depressão e ansiedade, dependendo do nível, vai sim precisar de medicação, né? Então, foi aquilo que a gente estava falando antes de começar o podcast. A psicologia, a psicanálise, o psiquiatra e o hipnoterapeuta. Nossa, já que a hipnose é tão incrível assim, por que não eliminar esses profissionais? Não. Cada um deles tem a sua função. A minha função é encontrar a causa inicial dos teus problemas e reprogramar a sua mente. Mas, Rafael, tô muito bem. Eu tenho uma vida extraordinária, eu tenho uma vida excelente.
mas você tem algum ponto cego, você tem algum padrão, você tem alguma coisa que você quer melhorar. Às vezes você está deixando de viver uma vida extraordinária para viver uma vida boa. O que você prefere? Eu prefiro viver uma vida extraordinária. É por isso que eu dou um excelente dia. Eu não dou um bom dia. Você nunca vai me ver dando um bom dia para ninguém. Pode ser aqui para você, ou pode ser no elevador, ou pode ser na rua. Eu sempre dou um excelente dia, porque aquilo que eu quero para mim eu desejo para o outro. Eu quero viver uma vida excelente, eu quero viver uma vida cada dia melhor. Então, eu faço auto-hipnose, eu utilizo processos terapêuticos comigo também, eu faço terapia, entende? Isso é muito real mesmo. Eu tô lembrando agora aqui que eu tenho um jargão que fala, né? Que as meninas até sabem lá, que todos os dias quando eu acordo, eu falo, bom dia, mundo. Porque aí ela fala assim, Nanda já é do Bom Dia Mundo, eu abro meus eventos dando um Bom Dia Mundo, sempre dando um Bom Dia Mundo. Porque eu declaro que o meu dia ele vai ser bom, independente do que aconteça. Eu já saboto logo minha mente. Não, vai ser bom, já acordei. Mesmo que eu esteja triste, eu falo, bom dia, mundo. É isso aí. E vamos que vamos. E você falou um ponto interessante. Agora vai acrescentar o excelente, né? Pra ficar melhor ainda. Agora vai ser, né? Isso é... Excelente dia, mundo. E ainda me marca lá. Excelente dia, mundo. Por que eu coloco o mundo e não o Rio, e não o Brasil, e não a Baixada do mundo? Porque, tipo assim, eu quero ir pro mundo mesmo. Eu quero palestrar em vários países. Então eu tenho que declarar em todos eles. É isso. Declara, verbaliza. Trazer existência, verbalizar. Porque qual é a maior capacidade do ser humano? Tem muita gente que pensa que é inteligência e imaginação. Perdão, inteligência e sabedoria. É a imaginação. Tudo que tá aqui, esse microfone, o cara que teve a primeira ideia de ter um podcast, um videocast, o cara que teve a ideia de fazer um doce desse maravilhoso que eu já tô doido pra comer quando sair daqui, entende? Ele imaginou. Então tudo já começa na nossa mente. Se tudo começa na nossa mente, a gente vai deixar um processo terapêutico de lado? Não vai. É porque a gente sempre tende a olhar pra sempre a nossa aparência e tal. A gente precisa cuidar de tudo. Equilíbrio. Triângulo, tríade, equilíbrio, trindade, tudo. A transformação, quando a gente fala, né? Transformação é feita de dentro pra fora. Exatamente. Quem cuida da parte de dentro? Nós. Não, e ele falando aqui, gente, já me passa vários pontos cegos aqui na minha mente, já quero ser paciente. Agora tem uma coisa importante que a gente estava conversando aqui antes, com Montanha, que você tá vindo pra Baixada, você é o primeiro, né? Vai, Montanha. O que acontece? Ele é o primeiro que é entrevistado aqui, né, dessa área, né? Dessa área de hipnose. Inclusive, que veio falar sobre esse assunto. Mas na Baixada, eu não sei se ele é pioneiro, mas ele quer se estabelecer. Eu queria entender também, já até da curiosidade também da Nanda, qual é a principal razão. Eu sei que a Baixada, ela tem, a gente conversou sobre isso, muitos talentos, muita gente fodida por isso, até que eu quis abrir esse leque aqui. Aqui já faz o próprio Manancial, através da Elisete Barroso, já faz um trabalho excelente com um montão de profissionais. E agora eu queria entender a tua razão, porque como a gente sabe que existem mitos, existem pessoas que não conhecem muito bem a hipnose, e ainda tem uma outra questão, a parte financeira. As pessoas aqui, o pessoal que a gente mora, eu moro no Rio, né? E visualmente a Baixada é um lugar mais pobre, né? Inclusive até um equívoco. Mas a parte financeira também pode impactar. Fala um pouquinho sobre essa história aí do Nova Iguaçu. Fala sim. Isso aí, ao vivo. E vou te falar uma coisa, eu fiz questão, eu sou nascido em Nova Iguaçu, né? Sou criado em Nova Iguaçu, por mais que eu atenda hoje em Brasília, faço atendimentos online, eu tenho pacientes na Suíça, no Equador, nos Estados Unidos, em outros estados. E o que acontece? Eu fiz questão de abrir o meu consultório em Nova Iguaçu, na cidade que eu cresci. Nova Iguaçu já foi o maior município do Brasil, né? Hoje a Baixada Fluminense ela é totalmente subdividida, mas praticamente a Baixada Fluminense inteira já foi Nova Iguaçu. Até por eu ter sido gerente de banco por 10 anos, ter trabalhado no centro do Rio, ter trabalhado na Baixada, é um equívoco realmente, porque as pessoas e o público da Baixada têm até mais potencial do que o público do centro do Rio, financeiro, né? E o que acontece? Eu quis abrir aqui exatamente por conta disso, por conta da mentalidade das pessoas. Eu quero valorizar o público e o povo da Baixada, né? Então, a partir do momento que a gente valoriza a nossa raiz,
a gente tá preparado para expandir para outros lugares. Porque eu vejo muitas pessoas que crescem, potencializam aquelas coisas que aprendem a fazer e vão lá para Barra da Tijuca e abrem um consultório. Vão para Ipanema. Porque se a gente for parar para analisar em termos de valor, o valor que eu gastei para abrir meu consultório, que fica na Rua Getúlio Vargas, que é conhecida como a Rua dos Cartórios em Nova Iguaçu, né? E o valor que eu gastei lá, eu poderia ter aberto na Barra da Tijuca. Eu poderia ter aberto no centro do Rio. Só que eu falei, não, eu quero abrir em Nova Iguaçu. Para que as pessoas da Baixada Fluminense tenham acesso ao primeiro consultório de hipnose clínica da Omni, que é a maior formação de hipnoterapeutas do mundo. Existem outras linhas de hipnose que são excelentes também, só que o primeiro protocolo que teve o ISO 9001 foi o protocolo da Omni. E eu tenho orgulho de falar que é a minha primeira formação. Tenho outras formações em hipnose não verbal com o Dr. Marco Paré, que é a maior autoridade em hipnose não verbal do mundo, com o Thiago Porto, né, do Instituto Versace, com o Instituto HN, com o Lucas Naves, que hoje é considerado um dos maiores hipnoterapeutas do Brasil, né, também trabalha com PNL. Tenho essas formações, mas eu faço questão de dizer, o primeiro consultório da Baixada Fluminense com formação Omni foi o meu. E em breve eu também vou estar montando a minha formação para que eu possa eu vou estar entregando certificado internacional e vai ser lá no Space B. Gente, já tô dentro dessa turma, hein? Entendeu? Já tô dentro. Certificado internacional, certificado europeu da Universidade Francesa e vai ser válido no mundo todo de hipnose verbal e não verbal. E eu faço questão de começar isso em Nova Iguaçu. E vem, vou abrir a turma, vem pra cá. Vem É pra isso cá aí. pra gente conversar aqui. Mas assim, além dessa questão, como é que você também tem visto a aceitação Perfeito. dessa galera? A aceitação ela é a seguinte, eu vejo que depois que eu comecei a atender em outros pontos, o pessoal começou a me procurar mais. Exatamente por conta da mentalidade. A galera ela tem um receio, ela tem um medo ainda. A partir do momento, o que eu faço antes? Eu faço uma consulta base. Uma consulta que eu chamo ela de pre-talk. É uma consulta onde eu explico e desmistifico, uma consulta de 2 horas e que eu confio tanto no meu processo terapêutico, eu cobro R$397 nessa minha consulta de 2 horas. Mas eu confio tanto no meu processo terapêutico que caso a pessoa vá, passe por esse processo de 2 horas comigo e diga assim, Rafael, não fez sentido nenhum pra mim, eu devolvo os 397 dela. Ninguém nunca pediu de volta. Então, assim, por quê? Porque eu quero que as pessoas conheçam. E toda vez que a gente tem um desafio, a gente precisa enfrentar. E eu tô passando por um desafio para poder enfrentar. Só que cada vez que eu expando mais, eu agora vou atender em São Paulo, eu já atendi em Brasília, já é a 3ª vez que eu vou para Brasília, já vou a 4ª. Toda vez que eu atendo fora, as pessoas vêm e falam, caramba, vou lá. E aí marca. É impressionante. É impressionante. Mas você vê a mentalidade do quê? De valorizar o que é de fora. Mas eu sou da Baixada. O meu consultório tá na rua que eu nasci, tá na rua que eu fui batizado. Olha que incrível. Não tá ali à toa. Entende? Porque é tudo sinergia. É exatamente o que você faz. Eu faço também. Então, assim, eu faço questão de valorizar o local que eu nasci, o local que eu cresci. Para que as pessoas daqui possam, de fato, ter oportunidade, caso elas queiram, porque eu não faço nada que ninguém não queira, caso elas queiram de mudar a mentalidade delas também, assim como eu mudei. Porque, diferente do que muitos pensam, eu não nasci em berço de ouro. A minha vida nem sempre foi assim. Eu passei por depressão, pensamentos suicidas, burnout. Eu tinha crise de ansiedade toda semana, a ponto de eu botar a mão no meu coração e achar que eu fosse morrer. Eu parar no hospital, quando eu trabalhava no Bradesco de Paracambi, acabei que fiz propaganda aqui pro Bradesco. Eu parar no hospital... Você né? é parceiro nosso aqui. Né? E aí... Patrocínio aí, ó. Eu tinha crise de ansiedade constante. E com uma sessão de 5 horas, que a minha sessão demorou 5 horas, a minha sessão principal, eu simplesmente nunca mais tive crise de ansiedade. Eu simplesmente me libertei daqueles padrões que estavam me assolando e que estavam me prendendo de avançar para um novo nível, né? Então, assim, é um processo incrível que eu tenho certeza que se você passar, você não vai se arrepender. E se arrepender, eu devolvo seu dinheiro ali da primeira sessão e tá tudo certo. Quem das duas quer fazer a próxima? Já tenho aqui na cabeça. Eu tô aqui, a minha mente tá como? O que a gente tava conversando ali fora. Sim, é por isso que a minha Vocês mente sabiam? tá Sabiam? assim. Não, Sabia, eu já sabia que ele gente, trabalhava com necessário demais. Mas a O gente tava Felipe quer conversando. fazer a pergunta. Sobre balão hipnótico. Balão que você diz, balão gástrico, hipnótico. É exatamente aquela linha de raciocínio da sugestão.
Vou te dar um exemplo de uma paciente minha. Ela tinha um processo aquele processo de engordar e emagrecer. Já tinha passado por cirurgia e continuava engordando, mesmo com o estômago dela menor. Ela tinha sido abusada. Ela, na realidade, ela não lembrava. Ela tinha seguido aquele padrão ali pra quê? A partir do momento que eu mudar o meu corpo, os homens vão deixar de olhar pra mim. E aí o que acontece? A gente tem como colocar sugestões, o balão gástrico ou o balão hipnótico, depende do termo, é a mesma coisa. A gente tem como colocar sugestões para que essa pessoa se controle e passe a não seguir mais esse padrão. Então é simples assim, é uma sugestão. Vou ter que passar nessa sugestão aí pra me... Eu perguntando porque eu conheço uma pessoa que fez, só que, assim, existe uma manutenção para isso? A partir do momento que você volta e você ressignifica, é claro que com um profissional qualificado, tá? Porque em toda e qualquer área tem profissionais que não são bons profissionais. A partir do momento que você vai com um profissional qualificado, que usa um protocolo específico, que usa um tratamento correto com a pessoa, e ele coloca a sugestão e a pessoa aceita a sugestão, vai funcionar. É claro que ela tem que fazer o quê? A parte dela. Todo o processo é igual você, vai fazer sua consultoria de imagem. Você dá os teus 110%, dos teus 50%. Se você faz um processo comigo, você faz lá toda a arrumação do meu guarda-roupa, faz um dia de compras comigo, e eu continuo só vestindo preto, achando que preto é cor, e não faço nada que tá dentro da minha paleta de cor, eu não vou estar fazendo a minha parte. E aí é por isso que dentro do meu processo terapêutico, tá? Dentro de todas as formações que eu tive, eu criei o meu protocolo, que é o protocolo comendador. É um protocolo onde eu faço R2C, que é a regressão, a gente vai na causa inicial do problema da pessoa. Segundo, é o protocolo onde eu faço o Tra-High to Tra-Healing, que é uma técnica só hipnoterapeutas podem fazer. E aí, nesse protocolo, nessa segunda sessão, eu ensino a auto-hipnose. O que é a auto-hipnose? Ela é mais profunda do que uma meditação. Ela ajuda você a fazer a manutenção de tudo aquilo que você conquistou no processo terapêutico. Porque eu faço questão de falar, o processo com hipnose é um processo rápido e eficaz, que tem começo, meio e fim. Em no máximo 4 sessões, no máximo 4 sessões. Eu faço de 3 a 4 sessões com o paciente. Então você sabe quando você entra e você vai saber quando você vai sair. Você não vai fazer anos de terapia. E aí você tem que fazer a tua parte, porque é onde você se desafia, é onde você vai enfrentar o desafio. Por que às vezes isso acontece? Vou te explicar. Tem muita gente que me procura também, eu quero esquecer meu ex ou minha ex. Você não vai esquecer o seu ex e sua ex. Mas você vai mudar a percepção que você tem daquela memória. É a mesma coisa com a questão do balão gástrico. Você não vai esquecer aquele caminho neural. Eu tô acostumado a andar toda a minha vida numa estrada de terra. E aí chega um hipnoterapeuta e fala, olha, vai ali que tem uma estrada de asfalto para você andar. E ainda vou te dar um guarda-chuva para você andar. E detalhe, lá na frente ainda vai ter um carro com motorista particular para você. A pessoa, ela vai continuar com aquela estrada, a gente não vai fechar aquela estrada. Aquele caminho neural vai continuar existindo. Então, se a pessoa não fizer a parte dela, para que ela mude e entenda que aquilo ali está acontecendo, porque toda vez que você mudar um padrão, vão acontecer coisas para te fazer voltar para o padrão anterior. Porque pensa comigo, eu vivo há 30 anos naquele padrão anterior. Vem algo e me mostra um novo padrão, uma nova estrada, um novo caminho, para eu pegar um atalho e chegar mais rápido no meu destino. Aquele caminho continua existindo. E aí é de onde vem a teoria do elástico, que eu aprendi com Conrado Adolfo. A teoria do elástico é a seguinte, nós estamos presos aos nossos padrões, às pessoas que a gente ama, aos nossos parentes por elásticos. E toda vez que você puxa um elástico, o que ele tende a fazer? Voltar. Toda vez que você muda um padrão, vai acontecer alguma coisa para te puxar para o padrão anterior. É a mesma coisa com o caminho neural, com o exemplo e a analogia que eu fiz da estrada. Tô repetindo o Entende? Não acabou nada. Entendemos, né? Tá vendo? Conversando sobre Isso se chama sincronicidade. Já reparou que às vezes eu penso assim, caramba, tem anos que eu não falo com um amigo meu, caramba, passa um dia ele me manda uma mensagem. Gente, Isso é sincronicidade. Isso é surreal. É igual a questão de você verbalizar, você começa a declarar. Exatamente, eu você declara. vou, todos os dias eu faço isso. E é uma luta, né? Com a declaração contra o elástico. Isso. Né? Aí. Não é uma luta. É uma luta, mas quando você toma consciência, É isso você aí. entende, você traz pra tua consciência. Você tomou consciência, fica mais fácil. Agora eu sei. Faço auto-hipnose, que eu ensino pro paciente, tá? Auto-hipnose, eu ensino 2 métodos de auto-hipnose. E isso é covardia, hein? Gente, Repetição de padrão. Né? Aí, ó. Come isso, Bora né? ressignificar isso. não é?
Ô, E aí é incrível. eu ia até falar. Basta fazer a tua Eu parte. falei sobre essa questão da regressão, sobre atividade física, cara. Eu tenho um negócio com atividade física. Minha esposa falou, vamos fazer alguma coisa em casa. Vamos caminhar, isso aqui. Não dá, cara, não consigo. Aí bota alguma coisa na frente. Porque a não tua tem força de tempo. vontade, aonde a tua força de vontade ela tá? Na tua mente consciente. Lembra do que é a mente consciente? 5%. Tem como você brigar com um padrão de 95% que você já vive da mente subconsciente? Não tem. É por isso que você repete padrões. E aí você acaba repetindo padrões. Entendeu? O que acontece? A gente tem que entender o porquê que você repete esse padrão. Eu tenho um caso de um paciente homem, ele engordou depois que ele teve a família dele. A juventude dele, ele saía com todo mundo. Ele era o garanhão, né? Ele não queria mais, só que o valor dele mudou. Na adolescência e na juventude, qual era o valor dele? Sair com todo mundo, sair com todas as mulheres que eles conhecessem. Era um cara bonito, tava bem. E qual era o novo padrão a partir do momento que ele tinha a família dele? Valorizar a família dele. Só que o que a mente dele fez? Tá? Isso é um caso de um paciente meu. O que a mente dele fez? Mudou o padrão dele. Ele começou a engordar. Ele começou a não se cuidar mais. Ele malhava, parou de malhar. Por quê? Porque o valor dele mudou. Ele passou a valorizar. Ele queria, ele tinha o sonho de ter a família dele. Ele passou a viver naquele padrão ali. Se eu volto para aquele meu corpo sarado, o que a mente dele entendia? Eu vou voltar pro meu padrão de estar com várias mulheres. Nossa. Percebe? Mas quem disse? Eu posso estar sarado, bem, gatão, lindão e continuar com a minha esposa, bem com a minha família e valorizar ela. Padrão. É verdade. Aí Economia de energia fica- da tua mente. Gente, Percebe? Olha, É sobre isso. é sobre isso. Dispensa comentário. Não, eu tô olhando aqui a hora aqui, porque ele já falou que tem um paciente lá. Tem uma Vou paciente. poder. Senão eu vou fico poder aqui estender, vou 2 poder- horas com vocês O e com papo o maior aqui prazer. Tá muito maneiro. E assim, já tá decretado. Vai voltar aqui quantas vezes tiver. Aceito. aqui. E Não assim, tem, é porque é um assunto muito necessário, é muito necessário. relevante, muito necessário para todos nós. Exatamente, as Tem pessoas muita tratam coisa. como superficial. É igual a mente, né? Nossa, você falou agora algo incrível. A mente, a gente sempre vê a ponta do iceberg. A gente esquece que o problema, ó, tá lá embaixo. É exatamente a analogia do navio. O que afunda o navio não é a água que tá fora, é a água que tá dentro. O que afundou o Titanic foi a parte de baixo do iceberg, não a parte de cima, não a ponta. É verdade. É exatamente como funciona a tua mente aí que tá ouvindo a gente agora. É por isso que você repete padrões. maravilha. Considerações finais aí de vocês. Fala, inclusive, já foi dado no meio do programa. Dá também onde, como é que faz para te encontrar? Claro. Rede social, telefone. Perfeito, perfeito. Pessoal, para me encontrar é só acessar o site www.comendadorrafael.com.br. Tem o meu Instagram também, comendador.rafael com PH. Lá vocês me seguem, vão ver um conteúdo muito bacana, falando sobre mentalidade, falando sobre tudo que vocês imaginarem para que possa ajudar vocês a terem um novo patamar, chegarem num novo nível da vida de vocês. Caso vocês queiram também passar por uma consulta comigo, tá ok? É só conversar, clicar no link da bio e aproveitar para baixar o meu e-book gratuito ou então pelo meu WhatsApp 021 97525 1725. Vai ser um prazer atender vocês. Maravilha, maravilha. Considerações finais. Perfeito. Eu acho que, na verdade, tudo que você trouxe aqui hoje é justamente isso que é necessário hoje para muitas pessoas. E como você falou brilhantemente sobre a questão da Baixada, fazer essa quebra. Hoje faço parte da Igreja do Nazareno em Miguel Couto. E a minha pastora sempre fala, você pode morar em Miguel Couto, eu não moro lá, mas você pode morar em Miguel Couto, mas Miguel Couto não pode fazer parte de dentro de você, não precisa estar, sabe? Então, é exatamente isso. As pessoas podem morar na Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita, qualquer Não lugar que importa. você, mas o lugar não pode, você estar ali, mas aquele lugar não pode te fazer ser quem você é. Então, é exatamente isso. Então, assim, eu tô muito feliz em saber, assim, a sua história, né? Isso que você contou, porque tem pessoas que não têm essa visão de trazer e sai daqui e vai para lá, mas as Sim. pessoas aqui, né, Sim. que precisam, então você ter esse olhar para essas pessoas, de verdade, é algo assim muito louvável. Bom, fico muito grato. Nanda Moura. Nanda Rodrigues, gente. Minha parente, que eu sou Rafael É. Rodrigues. Então, aí, gente, eu tô sem palavras, né? Eu confesso que não esperava ter que estar a essa mesa com o Rafael. Eu já tinha esbarrado com o Rafael, né?
lá no Space Bee, e hoje é uma honra poder te conhecer um pouco do seu trabalho, né, da sua história, do que você faz na vida das Isso pessoas. é podcast pro transformar. pesadão. Gente, de verdade, Foi muito enriquecedor. já é necessário na minha vida. Você já deu várias respostas para mim e para a Gabi, estávamos conversando sobre isso hoje. Então, assim, uma tempestade, colocar assim, Foi. de respostas, de Conhecimento. clareza, de por que muita coisa está acontecendo. Então, assim, muito obrigada pela sua presença, né? Nós estamos honrados de receber você, um profissional tão competente, tão capacitado para estar nessa mesa. Eu te agradeço, gratidão. E em cima do que ela falou, não é só a questão de. A gente não. Tem tudo, você tem toda a pinta de ser realmente esse profissional. Mas quando você. O que faz a gente achar que é profissional é a segurança na fala. É o conhecimento, A autoridade. né? A autoridade. Então, assim, parabéns pela tua carreira, por ser tão novo, muito mais novo que eu. E ele falando assim, falando de 11 de setembro, eu falei, pô, 11 de setembro, onde eu tava? Mas eu já estava trabalhando naquela época, eu era repositor das sendas, antigas sendas. E ele na escola, pô, 34 anos, tem 44, e assim, muito conhecimento. E muita coisa para acrescentar na vida de muita gente aqui. E agora vai fazer parte também desse isso time aí. aqui. Pode ficar à vontade. Gratidão, tá? A hora Gratidão. que quiser, só. E eu só tenho me certeza chamar. que essa aqui é a primeira de muitas. Com certeza. Compartilhar, né? Até porque o futuro não é coletivo, não. É o presente que é coletivo. E a gente Verdade. compartilha. Quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente abre espaço também para poder conhecer. Até porque a gente aprende todo dia. Tudo é aula. É verdade. Tudo é aula. Tá convidado para estar também, para escrever uma literatura no Monte Web Magazine. Opa! Porque, também Nossa, tem que- esse assunto. tem que falar, a gente tem que É falar. algo necessário. Temos que falar Esclarecer. disso, sobre isso no Monte Web Magazine. E agora vamos ficar por aqui. Inscreve no canal, dá essa moral, escreve aí seu comentário, o espaço para comentário para tirar a tua dúvida, né? E aí a gente vai encaminhar aqui para o comentador Rafael, né? E uma pergunta que eu não vou deixar de passar. Segura aí. Por que comendador? Quando eu trabalhei no Bradesco, né, que eu já fiz propaganda, agora eu faço, quando eu trabalhei no banco, eu gerenciei o PAB do quartel-general da PM por 5 anos. A qualidade nos meus serviços foram tão boas, o trabalho que eu fiz lá foi tão excelente, porque eu não só gerenciava a conta dos policiais militares, eu ajudava eles gerenciando toda a vida financeira. Eu pegava na mão e falava, é por aqui que você tem que ir. Antes dos gurus, né? Porque É. agora tem um monte. Nossa, se eu soubesse disso, tivesse essa visão, eu tava rico hoje. Milhas, essas coisas, eu entendo tudo. E aí eu peguei a Arquiepiscopal Imperial da Igreja Católica, da Nossa Senhora das Dores, que é uma capela que é tombada dentro do quartel-general lá na Cinelândia. Eles me deram o título honorífico no grau de comendador pela qualidade nos meus serviços. Então eu recebi o título de comendador. Exatamente. Só que eu não me sentia merecedor disso, ninguém sabia. Eu poderia ter usado isso a meu favor para crescer dentro do banco. Eu até brincava que o antigo presidente do Banco Trabuco ganhou o título de comendador em 2018 e eu ganhei em 2016. Mas ninguém sabia disso, né? Só meus amigos que sabiam que eu tinha ganhado o título porque eu não me sentia merecedor. Então foi uma das coisas que eu tratei na hipnoterapia. Eu me senti merecedor de viver uma vida extraordinária. E aí eu fiz questão de criar a minha marca como comendador, Rafael, e adotei de fato o título de comendador. Entende? Mas é só isso. Mas pode me chamar de Rafa, de Rafinha, não tem problema. Entendeu? Mas é isso aí. Acabou o esculacho com o Rafael. Menino. Acabou o esculacho. Acabou o esculacho. Deus é o dono do lugar. Até a Sempre, próxima. ele na frente de tudo. Fica com Deus aí. Deus abençoe. Amém.